Amanhã, 9 da noite, começa Amar no SBT. A novela é protagonizada por Eva Cedenho e David Cepeda e foi exibida no começo deste ano no México. Só que, a julgar pelo programa da semana passada, a escolha da novela, produzida por Inácio Sada Madeiro, não se trata de uma unanimidade entre os fãs. Até aí, nada diferente do que sempre acontece. Só que deu para ver que o SBT tá com o radar ligado apenas nos lançamentos mais recentes da Televisa. E isso deixou uma galera literalmente inconformada. Será que a safra de novelas realizadas entre 2010 a 2020 pela Televisa tá morta e enterrada para as filhas do Silvio Santos? Que solução dá para isso? Acompanhe o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se dentro de você vive um grande diretor de programação do SBT, esse programa é só seu. Então que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal? Quando você clica no sininho, o YouTube te sinaliza quando pinta alguma novidade por aqui. Essa é a maneira mais simples e grátis de ficar por dentro de todos os conteúdos do nosso canal. É sempre assim. Quando uma novela no SBT está para acabar, começa um verdadeiro leilão de apostas sobre quem vai ocupar aquele horário. A escolhida da vez, Amar, atende a um critério que até pouco tempo a gente não sabia que existia. A emissora tem dado prioridade para novelas que o público não encontra facilmente na internet. Isso significa que, na prática, só tem chance as produções mais recentes, inéditas e que o próprio SBT manda dublar. Essa foi a informação compartilhada pelo Hugo, de uma rede social vizinha que já acertou várias vezes os bastidores da programação do SBT. Segundo ele, o problema não está na ausência de dublagens, mas justamente no contrário. Muitas novelas produzidas a partir de 2010 já circulam em português na internet, porque a própria Televisa providenciou versões dubladas em estúdios brasileiros para atender mercados estrangeiros, especialmente países africanos que possuem a língua portuguesa como idioma oficial. A ironia é que esse material, mesmo tendo sido dublado aqui, nunca foi aproveitado na TV aberta brasileira. Ou seja, o SBT tem medo de trazer algo inédito que não soe tão inédito assim. A mais pedida nos comentários do programa da semana passada, com certeza foi A Cor da Paixão, uma produção de Roberto Gomes Fernandes com Esmeralda Pimentel e Eric Elias. Essa é uma das poucas novelas realizadas pela Televisa que não é remake de nada, apesar de ser um reboot de várias ideias dos mesmos autores. É a história de uma família formada por 3 irmãs com um pezinho na tragédia, porque tem uma delas provocando todo tipo de caos. Ela é obcecada pelo marido de uma das irmãs, que morre num acidente fatal, deixando uma filha pequena. Os anos se passam e ela tanto fez que se casou com o viúvo da própria irmã. Agora, a filha dele é a mocinha da novela, que se vê no centro de uma nova desgraça quando surge um homem que vem para se vingar da morte do irmão, que tirou a própria vida. Adivinha quem está por trás de tudo? De fato, A Cor da Paixão é um baita de um novelão que eu já assisti mais de uma vez, mas é de 2014. Devo dizer a você que eu também considero já um produto velho para ser trazido como inédito no horário nobre, e recai justamente nesse critério de eliminação do SBT atual. Alguns anos atrás, A Cor da Paixão foi dublada pelo estúdio Alcateia num trabalho de muito boa qualidade e aqui no Brasil foi disponibilizada via streaming em 2020. Muita gente já viu, seja nesse streaming ou no mundo dos downloads da vida.
Outra novela bastante pedida nos comentários é Amor Bravio, que no mercado em português se chama Amor Valente, e é de 2012 e protagonizada por Silvia Navarro e Cristian de la Fuente, uma produção de Carlos Moreno, que também tem todo o perfil de já ter sido exibida no Brasil, mas que foi continuamente ignorada e deixada de lado pelo SBT até o ponto de ficar velha. Amor Valente conta a história da Camila, que após o trauma de perder o noivo às vésperas do casamento, se refugia na fazenda de um tio. O braço direito desse tio é um cara mau caráter e extremamente ambicioso que ludibria a Camila para se casar com ela e ficar com a fortuna do velho. Só que tem um porém, o casamento jamais se consuma, por conta de problemas sexuais do rapaz. Quando o tio finalmente morre, um segredo vem à tona. Ele tem um outro herdeiro, que jamais soube da existência dele, mas que vai aparecer na fazenda com outra identidade para investigar uma rede de mentiras e mistérios. Essa é outra novela que eu já vi, revi, e mesmo assim não deixa de causar surpresa quando pensamos que nunca ganhou espaço na tela do SBT. Ela tem todos os elementos clássicos do melodrama que a emissora sempre soube explorar. Vilões ardilosos na luta pelo poder, paixões proibidas, vinganças e segredos. É aquele típico enredo de fazenda mexicana que poderia ter ocupado as tardes da TV aberta com enorme sucesso, gerando exatamente o tipo de envolvimento que os fãs daqui sempre esperaram ver. Por outro lado, é importante lembrar que, mesmo sem ter passado no SBT, ela ou A Cor da Paixão se tornaram praticamente patrimônio afetivo dos noveleiros. Foram sendo descobertas em outras plataformas e pelos caminhos alternativos que a própria comunidade criou para não depender do que a emissora escolhia transmitir. Com o tempo, assistir novela mexicana no Brasil virou quase que um ato de garimpo. Colecionar, caçar versões dubladas em outros países e compartilhar achados. E é justamente aí que surge a pergunta inevitável. Em pleno 2025, será que ainda faz sentido esperar que seja a televisão aberta a única porta de entrada para essas histórias? Inclusive, me arrisco a dizer que as pessoas que gostariam de ver essas duas novelas ao invés de Amar no horário nobre do SBT, inclusive já assistiram elas, mas por outros meios. Eu sempre conto meu relato que a última novela que eu assisti do começo ao fim pelo SBT foi A Madrasta em 2005, porque nesse meio tempo eu já conseguia me virar para entender tudo de uma novela em espanhol e de lá para cá foi libertador. Daí em diante, a minha vida mudou para melhor. Eu passei a escolher o que assistir. Bastava uma novela me interessar para eu poder assistir, sem ter que esperar anos para ela entrar no radar do SBT, ganhar uma dublagem que eu podia não gostar e assistir novelas com as vozes originais dos atores. Eu particularmente acho uma experiência 1000 vezes superior. E o pior, ou melhor, não tinha mais que lidar com a tragédia que é tentar assistir uma novela pelo SBT, súbitas mudanças de horário, cortes o tempo todo e ainda a possibilidade sempre presente da novela não ir bem de audiência aqui e decidirem simplesmente tirar do ar, como aconteceu recentemente com Eternamente Apaixonados. Ok, eu sei perfeitamente que não é todo mundo que prefere ver em espanhol. Tem gente que ama as novelas sendo dubladas e tá tudo certo. Quando eu falo no mundo dos downloads, eu sim me refiro a vias não oficiais de assistir novelas mexicanas. Mas existem muitas novelas em plataformas legais no Brasil. A própria Eternamente Apaixonados, que durou apenas 5 capítulos no SBT, está disponível completa no Mais SBT, que é o serviço de streaming oficial do SBT e é gratuito. Às vezes o app dá pau? Dá, mas tá lá, disponível. Outro bem conhecido é o Globoplay, que já trouxe vários sucessos da Televisa para cá, inclusive O Amor Invencível, que era super pedida no Brasil e o SBT optou por ignorar completamente. Ah, mas o Globoplay é caro. Não tem problema. Até o Mercado Livre tem uma plataforma de streaming chamada Mercado Play. E lá tem várias novelas mexicanas e recentes à disposição.
Eu fui checar antes de gravar o programa e tem um número significativo de novelas no catálogo, todas dubladas e ofertadas de graça. Tem o remake de Simplesmente Maria, que é de 2015 e que também tinha toda a pinta de SBT. Tem A Que Não Me Deixa, que eu sei que tem time de noveleiros que é fã dessa novela, e eu inclusive. Tem Vencer o Medo, que é a primeira parte da franquia Vencer. Enfim, tem muito o que se assistir. Se você fuçar bem na internet, vai encontrar até fracassos ou novelas que eu com certeza não recomendaria para exibição na TV aberta, como El Malefício, de 2023, e que na versão em português ganhou o título de Estranho Poder, assim como a novela original, quando passou no SBT na década de 1980. Essa é uma novela que, além de tratar de um tema não muito bem recebido para o público do SBT, que é o ocultismo e feitiçaria, foi um baita de um fracasso pela narrativa lenta e desvirtuada da original. Ainda assim, uma parcela do público curtiria ver, porque o Fernando Colunga é o protagonista. Pois bem, Estranho Poder existe dublada, e a voz do Colunga é feita pelo Ricardo Schnetzer, que é a voz padrão do galã no Brasil. Eu entendo, porém, que muitos noveleiros podem até já ter visto todas essas novelas e ainda assim querem que o SBT exiba pela experiência de assistir junto. Vibrar e criticar junto também é uma parte de assistir telenovela. Mas fica difícil pensar em variedade quando o SBT tem um único mísero horário para apostar em novelas mexicanas inéditas no momento. E aliás, teve períodos onde simplesmente nada inédito estava sendo exibido pelo SBT. Eu lembro que no programa passado, ainda sobre o que o Hugo trouxe do SBT ter receio de apostar em coisa que existe dublada por aqui, comentei justamente que para mim não fazia sentido esse receio quando a programação tem nada mais e nada menos que 3 reprises no ar, todas de novelas exibidas à exaustão em diversas ocasiões. Sendo assim, por que não trazem essas novelas que existem já prontas, dubladas, mas não são o último lançamento da Televisa, para esses horários onde as repetições parecem ser exibidas em looping? Não faria sentido, ao invés de passarem Coração Indomável nesse horário local do Jornal da Tarde, exibirem A Cor da Paixão, por exemplo? Eu aprovaria bem mais, pelo menos. Claro, eu também entendo que boa parte da comunidade noveleira quer sim que tudo passe no SBT porque tem apego à emissora, e não há nada de errado nisso, mas ao mesmo tempo a gente vive um cenário em que depender apenas do canal pode ser frustrante, porque uma mudança repentina de estratégia pode deixar uma novela no meio do caminho, como a gente viu justamente com Eternamente Apaixonados. Então talvez a solução seja equilibrar as duas coisas, valorizar o que o SBT oferece, mas não abrir mão de explorar as outras possibilidades que existem hoje. Eu li uma coluna do José Armando Vanucci com o título As Filhas da Senhora Garcia é mais importante para o SBT do que muitos imaginam. No texto, o jornalista destaca que a novela protagonizada pela Maria Sorté é considerada a melhor das apostas do alto comando do SBT nos últimos meses, justamente porque a trama colocou o SBT mais próximo da briga pela vice-liderança de audiência e em várias noites ultrapassou a Record. Isso ainda aumenta a pressão para que a Mari entregue bons resultados e continue pavimentando esse cenário promissor de novelas mexicanas na faixa da noite. Será que vai dar conta? Ou se a novela formal em uma semana tiram do ar, o que você pensa sobre o SBT deixar para lá o catálogo da Televisa que começa a ficar antigo e olhar só porque está saindo do forno? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo programa.